Olha, tem um assunto que tem dominado as discussões entre pais e educadores de toda a nossa região, que é a retomada das aulas presenciais. O governo do estado mantém a data do dia 7 de outubro, ou seja, na semana que vem. Tá chegando, hein? Por isso que eu vou conversar agora ao vivo com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, está no Palácio dos Bandeirantes e conversa com a gente agora. Seja muito bem-vindo, vice-governador, ao nosso SBT Interior. Eu já começo perguntando para o senhor o seguinte: esse prazo de 7 de outubro, semana que vem, é um prazo que as mães podem enviar os filhos com segurança para as escolas? Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores do SBT Interior. É um prazer falar com vocês nessa segunda-feira. Olha, Marcelo, todas as medidas sanitárias, as medidas de cuidado com a pandemia estão sendo adotadas pelo governo João Dória. Desde o início da pandemia, nós mostramos a importância do distanciamento social, a importância do uso de máscara, e eu diria que todo esse aprendizado de quase 7 meses fez com que as pessoas tivessem uma quarentena que eu chamo comportamental, né? O comportamento das pessoas hoje é diferente do que no início da pandemia. E é graças a esse comportamento e a um conjunto de outras medidas que a pandemia aparentemente está indo embora de São Paulo. Então, a partir dessa premissa, é que o nosso centro de contingência autorizou o início gradativo e cuidadoso de volta às aulas, mas também respeitando, Marcelo, a decisão de cada prefeito, né, de cada autoridade municipal, entendendo que, em se tratando de medidas de saúde pública, sempre aquelas que são mais restritivas, mais cuidadosas, devem prevalecer. Por isso, o Estado criou uma regra dentro do Plano São Paulo, estabelecendo que 30 dias era necessário para que a região ou a cidade tivesse na fase 3, na fase amarela, que é numa abertura gradual da economia, para que se pensasse em voltar às aulas, né? Então, a gente tem assistido aí em Araçatuba mesmo, né, a decisão da prefeitura de liberar a volta gradativa às aulas, sempre opcional, né? Eu acho que esse diálogo entre diretoria de escola, professores, alunos e pais de alunos, ele é fundamental para saber como volta, né? Talvez voltando com um reforço escolar, que é o mais adequado, né, para aqueles alunos que tiveram dificuldades, Marcelo, de acompanhar as aulas virtuais, né? Então, um reforço presencial especificamente para esses alunos, para a gente acompanhar semana a semana a evolução da pandemia e avaliar a abertura das escolas de maneira definitiva, né? Então, o recado final que eu gostaria de passar é de que a pandemia está indo embora sim, mas ela existe. E nós temos que tomar todos os cuidados. E a volta às aulas, Marcelo, é a última etapa para você voltar à normalidade. Então é importante que a gente tenha cuidado, né? Foi um ano muito difícil para toda a humanidade, para o Brasil, para o nosso estado de São Paulo, né? Nós tivemos que reaprender a fazer uma série de coisas. As aulas, de alguma maneira, aconteceram não presencialmente, sim virtualmente. A gente sabe que isso gera uma perda de aprendizado, né? Infelizmente, mas isso aconteceu com todo mundo. Então, eu diria o seguinte: está autorizado o início do reforço escolar, da volta às aulas a partir do 7 de outubro, mas respeitando cada região do estado e fazendo com que isso seja gradativo, né? Por exemplo, a rede estadual vai ser definido pelo nosso secretário Rossielli uma volta parcial de 20%, 30%, sempre opcional, sempre ouvindo professores e pais de alunos, né? Ou seja, todo cuidado. Não é agora no final do enfrentamento da pandemia que nós podemos errar e correr risco de, com isso, perder vidas em São Paulo, né? Então, estamos autorizando com cuidado e principalmente com a decisão soberana de cada prefeitura de São Paulo, Marcelo. Uma dúvida que fica muito grande aqui na região, que eu tenho sentido conversando com pais, inclusive com educadores, vice-governador, é em relação a essa autorização da prefeitura. Por exemplo, uma prefeitura que anuncia que não vai retomar as aulas na rede municipal. Isso quer dizer que as escolas estaduais que estão naquela cidade também não retomam ou não? As escolas estaduais retomam mesmo que as municipais não voltem? Olha, quando o prefeito entende, com razões técnicas, né, de que não pode voltar à aula naquela cidade, isso vale para as escolas municipais, vale para as estaduais, inclusive para as particulares. Agora, o que é importante, Marcelo, é o diálogo, né? Nós estamos vivendo algo que nós nunca vivemos. Então, não existe verdade absoluta ou verdade que se prevaleça sobre a outra.
Então, portanto, o diálogo, a humildade de ouvir, né? De repente, determinada cidade, por alguma razão, o prefeito não quer voltar à rede municipal, mas entende que pactuando com a rede estadual ela pode voltar. Ou seja, nós precisamos dialogar nesse momento, né? Abrir essas conversas, seja com pais, sejam com alunos, sejam com professores e sejam com as três redes, né? A pública, municipal e estadual e a privada, né? Eu acredito que o diálogo é o melhor remédio que nós temos para pactuar o que deve ser feito agora nesse resto de ano em relação à volta às aulas, Marcelo. Em relação agora à vacina, que eu acho que é o que está todo mundo esperando, o governador João Dória já deu informações sobre a Coronavac. Ele, inclusive, trabalha aí com alguns prazos, né? uma projeção, melhor dizendo, para início de vacinação ainda em 2020 e, quem sabe, todos os moradores de São Paulo até o final de fevereiro de 2021. É uma injeção de ânimo que tem se confirmado ou ainda podemos ter aí outras reavaliações do início dessa vacinação, governador? Olha, Marcelo, o que o governador João Dória transmite é uma expectativa muito positiva em relação ao registro da vacina Coronavac ainda esse ano na Anvisa e, consequentemente, o início do uso da vacina com a vacinação, né? Até agora, os testes clínicos da Coronavac, né, a chamada fase 3 de teste, não houve nenhum sobressalto, né? Não houve nenhuma ação que tenha gerado problemas em relação à fase 3, diferente de outras vacinas, né? E, portanto, isso nos enche de esperança, né? Não é uma falsa expectativa, é uma esperança concreta de que nas próximas semanas a gente possa encaminhar o pedido de registro à Anvisa e, sendo registrada, o início da vacinação, né? Então, existe uma expectativa grande que ainda nesse ano de 2020 possa-se ter o registro. O estado de São Paulo já reservou cerca de 46 milhões de doses da Coronavac junto ao laboratório chinês. Lembrando que no começo essas vacinas virão para cá em granel. O Instituto Butantan faz o trabalho, faz o invase, a separação desse granel e individualiza cada uma dessas vacinas, né, para só no segundo semestre do ano que vem fabricar de fato aqui em São Paulo. Então, no começo do ano, nós vamos estar fazendo esse invase, né, a viabilização da vacina pelo Butantan, para a partir daí você fazer a vacinação. Agora, é natural que existe uma corrida de vacina no mundo, né, Marcelo? A primeira vacina que sair, comprovadamente eficaz, vai ter uma busca muito grande. E nós não podemos correr o risco de acontecer com a vacina o que aconteceu com os EPIs, os equipamentos de proteção individual, os respiradores, ou seja, os preços desses produtos explodiram durante a pandemia. E aí os países ricos levam vantagem, eles vão lá e compram tudo o que tem disponível. Por isso o governador Dória tem alertado o governo federal da importância de nós reservarmos essas 46 milhões de doses e, assim que o registro sair, o governo de São Paulo poder adquirir essas vacinas e revendê-los ao Ministério da Saúde, que é quem tem a responsabilidade de vacinar a população brasileira, né? Esperamos que isso ocorra agora já no mês de outubro, né, o início do registro e a confirmação da compra, para que a gente tenha a vacinação aí dentro dos grupos de risco, dentro daquilo que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, existe uma esperança concreta de que nesse ano de 2020 nós tenhamos a vacina registrada e o início do processo de vacinação. Bom, uma notícia importante então. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vice-governador. Quero falar de infraestrutura regional. A gente sabe que a SP425, que é a CIS Chateaubriand, ela tem uma ligação muito importante, ela une as nossas três regiões. Ela vem da divisa com o Paraná, passa pela região de Prudente, atravessa a região de Araçatuba, até chegar ali e passar pela região de Rio Preto. A gente tem uma CIS Chateaubriand com várias características. Na região ali de Prudente, ela foi dada a concessão para eixo São Paulo, no plano Pipa. O trecho de Rio Preto tem alguns pontos que estão ali com duplicação, terceiras faixas, e a região de Araçatuba tem um gargalo bem problemático, vice-governador, principalmente ali sobre a ponte do Rio Aguapeí. A rodovia está interditada desde setembro do ano passado. Só agora, em julho desse ano, é que as obras recomeçaram. Eu vou falar agora, não enquanto jornalista, enquanto motorista. Passei por lá ontem. Está uma situação complicadíssima, porque muito caminhão bitrem tendo que desviar por estradas vicinais. Qualidade do asfalto dessas vicinais está lamentável e a gente vê que as obras estão demorando. O que a gente pode falar dessa obra, vice-governador? Quando que a gente vai ter a liberação da SP425? Olha, Marcelo, a nossa expectativa é que em 6 meses você conclua toda a obra da ponte sobre o Rio Aguapeí e libere o tráfego.
A gente sabe do transtorno que causou a interdição dessa ponte para a região, né? Esse desvio que você citou é um desvio de mais de 40 quilômetros, isso atrapalha a vida das pessoas, aumenta o tempo de viagem, fora a questão da insegurança, né? A provocação aí de vários acidentes. Então, nós trabalhamos de maneira mais rapidamente possível, né? Fazendo o edital de obras, teve disputa de construtoras e finalmente conseguimos assinar o contrato e agora estamos em obras, né? Já adiantamos a construtora que o quanto antes ela puder entregar, ela vai receber essa obra em dia, né? Para que a gente libere o tráfego normalmente na Assis Chateaubriand. A gente sabe desse transtorno e fizemos aqui, mesmo durante a pandemia, todo o esforço para que a gente pudesse rapidamente recomeçar essa obra da ponte sobre o rio Aguapeí. Eu sei da transtorno aí, conheço muito bem a região e espero que no máximo aí até fevereiro, março, essa obra esteja pronta. Depende agora do ritmo da construtora, né? Eu recebi vídeos do DR na semana passada, que a obra está em pleno vapor, né? E não faltará dinheiro para que o mais rapidamente possível a construtora possa concluir essa obra, né? E teremos, Marcelo, na Assis Chateaubriand, muitos investimentos ali na região de Presidente Prudente, pelo consórcio Eixo São Paulo, né? Estamos estudando outros investimentos e outras concessões ao longo da Assis Chateaubriand, seja ali na região de Araçatuba, na região de Rio Preto, né? Porque ela é uma importante via de ligação, assim como a Feliciano Salles Cunha, são importantes rodovias do Estado que precisam receber melhoramentos. Estão recebendo parte do dinheiro público e estamos avaliando aqui as melhores alternativas para essas estradas. Falando em rodovias ainda, vice-governador, a gente sabe que esse trecho da concessão Pipa foi importantíssimo para a região. O comandante João Ribeiro de Barros já está passando por obras de melhoria no asfalto. O trecho da Chateaubriand já estava numa qualidade boa nessa região de Prudente quando foi entregue a concessão. Mas o que eu fico surpreso, eu queria que o senhor explicasse para a gente, em relação à diferença de qualidade. Você vê numa mesma rodovia, a que está com concessão está um tapete, está uma qualidade ótima. O que acontece com rodovia administrada pelo DR? Qual que é a dificuldade? Falta dinheiro para investimento ou falta fiscalização para que as empreiteiras que fazem um tapa-buraco, por exemplo, sejam verificadas se a qualidade do tapa-buraco realmente está real? Marcelo, acho que um pouco de cada coisa, né? Nesse ano, nós tivemos um problema muito grande na arrecadação do Estado, das prefeituras, de todo o Brasil, com a pandemia, né? O Estado de São Paulo vai perder mais de 17 bilhões de reais em arrecadação com a queda da atividade econômica, né? Lembrando que no segundo trimestre a economia brasileira sofreu uma queda de quase 10%, isso foi inédito, nunca tinha acontecido na história recente do Brasil, né? E isso faz com que todas as gestões públicas sejam afetadas. E aí você não tem recursos e dinheiro para fazer frente às demandas, né? Seja na área da saúde, da educação, da segurança e também na área da mobilidade e das estradas, né? O governador Dória priorizou aqui todos os recursos para a área da saúde, né? E São Paulo não faltaram esses recursos, né? Nós tivemos aqui um estado mais populoso do país, né? Sem nenhum colapso no sistema de saúde. O sistema de saúde foi duplicado em São Paulo, atendemos a quem precisava, né? Continuamos vigilantes na área da segurança pública, porque continuamos com os índices melhores do Brasil, né, com índices de criminalidade, né, e também na área da educação, com o esforço da educação online, pagando inclusive a merenda escolar em casa para aquela população de baixa renda, Marcelo. Mas, naturalmente, a queda de arrecadação gera uma limitação de investimento, né? E o Estado precisa cada vez mais focar naquilo que é fundamental para a população, principalmente a população mais pobre, que é a saúde, a educação e a segurança, deixando outros serviços para a iniciativa privada e trabalhando como um poder regulatório em relação a essas concessões, né? Então, eu sou de um partido liberal, nós ganhamos a eleição ao lado do governador João Dória, prometendo um Estado mínimo, né? Um Estado mais eficiente. É óbvio que a pandemia atrapalhou o plano das famílias, das empresas privadas e do poder público, mas estamos rapidamente retomando o nosso dia a dia voltado à economia paulista para que a gente recupere as finanças do Estado e possa continuar investindo, né? Então, ao lado disso, a fiscalização ela é fundamental para que as obras públicas sejam bem feitas, né? Você é refém hoje de uma lei de licitação que não necessariamente premia a boa qualidade, ela premia o preço mais barato.
e não necessariamente o preço mais barato te dá uma obra de qualidade, né? Então, precisamos estar alertas. O DR está passando por um amplo processo de licitação das conservas no estado de São Paulo. O governador João Dória já determinou, nós vamos triplicar o valor investido nas conservas de rodovia do estado no ano de 2021. Esse ano nós vamos gastar cerca de 200 milhões nas conservas. O ano que vem nós estamos prevendo no orçamento que vai para a Assembleia essa semana mais de 3 vezes esse valor, são mais de 600 milhões, justamente para a gente ter boas estradas estaduais sob a administração do DR, né? Então essa é uma preocupação que está presente aqui no nosso dia a dia, Marcelo. Governador, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu quero falar sobre uma mistura aí de economia de futuro e também falar sobre concessões. Tinha-se um plano de concessão dos aeroportos estaduais administrados pelo DAESP, Aeroporto São Paulo. Inclusive, os 3 principais da região estavam nessa lista de concessão. De alguma forma, essa desaceleração do turismo, enfim, esse impacto causado pela pandemia, muda os planos em relação a essas concessões ou não? Tudo vai continuar no seu curso normal? Naturalmente que pode mudar, Marcelo, o resultado dessas licitações, mas elas ocorrerão, né? Mesmo durante a pandemia, nós fizemos audiências públicas virtuais, ouvimos o mercado e esse ano de 2020 nós vamos publicar 6 editais de licitação. O primeiro deles já foi publicado, que é o Caminhos do Mar, que é um parque aqui estadual que liga São Paulo à Baixada Santista. Vamos publicar nas próximas semanas a concessão de trens aqui da capital, do Jardim Zoológico, do ginásio do Ibirapuera e vamos publicar a licitação dos aeroportos regionais. No caso de Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto e mais de 19 aeroportos, né? Então, existiam empresas que nos procuraram mostrando o interesse, apesar da queda da atividade econômica, da redução dos voos, né? Existe uma expectativa que se volte à normalidade depois da vacina. Então, nós vamos publicar o edital esse ano e realizar o leilão ano que vem dos aeroportos. Hoje, São Paulo gasta, Marcelo, quase 80 milhões por ano para a manutenção desses aeroportos, né? E nós queremos deixar de gastar esse dinheiro e gastar em outros lugares, investir em saúde, educação e segurança pública e fazer com que a iniciativa privada possa explorar esses aeroportos. Então, a licitação dos aeroportos regionais está mantida, ela deve ocorrer até o mês de dezembro desse ano, com o leilão no primeiro trimestre de 2021. Vice-governador Rodrigo Garcia, muito obrigado pela participação aqui com a gente ao vivo no nosso SBT Interior. Inclusive, o vice-governador está em São Paulo, que hoje bateu recordes de temperatura. Inclusive, a sua Rio Preto, vice-governador, vai ter 40 graus hoje à tarde, viu? Haja calor, né? Esperamos rapidamente que a chuva volte, né? Para poder diminuir essa sensação térmica e também reduzir esse número de queimadas que ocorreu no nosso estado, Marcelo. Mas muito obrigado pela oportunidade. Segure bem o calor aí em Rio Preto, né? E um abraço a toda a população. Obrigado pela participação, um abraço e um bom dia para o senhor. Obrigado, até a próxima.